Glória a Deus, quero saudar a todos os irmãos que fazem parte do Seminário de Obreiros da Igreja Cruzada. Que Deus venha nos abençoar, nos dando uma boa aula nessa noite e que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Vamos dar continuidade, ao nosso assunto, que é hermenêutica, e sei que Deus vai estar conosco e o Espírito Santo nos dando a clareza, nos iluminando para que nós possamos também trazer algum conhecimento para os irmãos. E no decorrer do tempo, os irmãos, após esse início, os irmãos também terão condições de explorar também novos conhecimentos e se aprimorar mais nessa matéria hermenêutica, E sabe, até alguns vão mais além, vão ir partir para a exegese, e Deus vai abençoar, a vida de cada um de nós. Então nós temos que prosseguir, no conhecimento. A gente sempre está aprendendo. Então Deus vai nos abençoar. Vamos estar fazendo uma breve oração para que Deus venha nos abençoar. Meu Deus, nessa noite estamos na Tua presença, agradecido por tudo que tem nos concedido até este momento. Aqui está a minha vida, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Também aqui estão os Teus filhos, que tem, Senhor amado, se colocado na brecha para também aprender, Senhor, mais de Ti. Nos ajuda que possamos ser canal de bênção para todos aqueles que precisam conhecer o Teu amor, Senhor, o Teu perdão. Ser conosco nesta noite é que eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, graças a Deus, na aula passada, tivemos alguns conteúdos que a gente verificou, a gente fez uma reflexão, a gente fez uma introdução da matéria, falamos também sobre os objetivos da matéria e falamos também dos abismos que existem a esse tempo, da palavra de Deus chegar até nós, Então é um período, desde o início até os nossos dias hoje, são aproximadamente 3.500 anos. Então, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos também receber essa iluminação para que nós possamos aprender e ter a palavra de Deus revelada em nossas vidas. Então, nessa segunda aula, nós vamos ver aqui o item que diz visão geral bíblica e seus nuances. Então, são mínimas coisas e algumas coisas imperceptíveis e algumas coisas que a gente até não consegue detectar por falta de conhecimento, Então, às vezes, algumas coisas a gente não consegue detectar porque a gente não teve o hábito de aprender, a palavra de Deus, de estudar minuciosamente, com algumas regras, e aí fica mais difícil da gente conseguir explorar esses pontos que existem na Bíblia. Então diz aqui o texto, podemos ver que somente ler a Bíblia sem os devidos cuidados ortográficos, gramaticais, geográficos, históricos, literários, etc., podem muitas vezes tornar nossa mensagem uma inverdade. Então isso aqui é algo fundamental, porque nós temos compromisso em pregar a palavra de Deus, que é verdade. Então nós utilizamos a Bíblia, mas podemos também utilizar de alguns outros materiais que podem nos auxiliar para nós aprendermos, para nós interpretarmos a Bíblia. Um dicionário bíblico, como eu falei, tem palavras que são difíceis muitas vezes na Bíblia e que não é muito, a gente não usa no nosso dia a dia. Então, muitas vezes é necessário você ter um dicionário bíblico para poder também ter a clareza desta palavra. Então, nós vamos ver aqui, veja alguns exemplos abaixo. Então, nós vamos ver a verificação literária. Então, nós vamos ver, aqui diz a palavra assim, ao analisarmos textos escritos pelo rei Salomão, vamos verificar que na ordem cronológica correta está assim, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, e não como em nossas Bíblias, que estão nessa ordem, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Podemos ver que em Cantares Salomão está na sua juventude, Provérbios quando estava na meia-idade e Eclesiastes no fim da vida.
Então, o que que nós vamos ver aqui? Por a ordem cronológica, né? Eu passei para os irmãos pelo WhatsApp, aí vocês vão ver a cronologia, né? Como os livros foram escritos, a sua datação. Então, na datação cronológica, vem o livro de Cantares primeiro. E na nossa Bíblia nós temos Provérbios primeiro. E depois, na ordem cronológica, temos Provérbios, mas na nossa Bíblia nós temos Eclesiastes. E depois nós temos Eclesiastes, por ordem cronológica, e na nossa Bíblia nós temos Cantares. Mas você pode ver aqui, pelo o modo literário que ele escreve, né? Salomão escreve esses textos, né? E em Cantares a gente pode ver que ele fala na sua juventude, como é um homem apaixonado, como todo jovem está apaixonado. Então ele fala e cita diversas palavras de um romance, né? Fala sobre a Sulamita. Então ele está na sua juventude. Já em Provérbios, ele escreve esse livro, já está em meia idade. Já é um homem que está maduro, que já conhece alguma coisa, já pode dar conselhos. Então, Provérbios se torna um livro de aconselhamento, né, de tantas outras coisas. Ele está na sua meia-idade. E Eclesiastes, ele vai mostrar, sim, já a sua idade avançada, quando você já fez praticamente tudo. E aí ele chega no final ali de Eclesiastes, ele diz vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então ele mostra ali que ele tinha experimentado tudo, tinha posições, status, mas tudo aquilo não passava de vaidade. Então ali vai demonstrar essas escritas, né, de Salomão, que ele já era um homem que estava no fim da vida. Então você pode ver, né, como é bom a ordem cronológica dos livros, né, que aí você pode fazer essa comparação. Então em Cantares ele é um jovem, em Provérbios ele é um homem de meia idade, e em Eclesiastes ele já é um homem já de idade. Então aí você vê, né, você estuda esses livros, né, e você vai ver a escrita. Então, essa verificação literária, né, de como o escritor ele escreve é muito importante. São detalhes, são minúcias da Bíblia que a gente tem que perceber para que a gente possa ter um bom desenvolvimento na nossa oratória, no nosso sermão, né, para que a gente possa fazer o nosso sermão. Então, essa verificação literária é muito importante. Nós vamos ver aqui também Lucas 22, 44. Você acompanha na sua Bíblia aí, né? Eu já botei essa apostila, praticamente ela é autoexplicativa, porque eu já coloquei praticamente todos os dados aqui, né? E já dando também já uma orientação, como é. Então diz assim, Lucas 22, 44. Lucas foi o único a relatar na Bíblia o sofrimento de Jesus no Getsêmani, quando gotas de sangue brotaram na face do mestre. Isto seja, relato somente de alguém que tivesse uma especialização como Lucas, que era médico, né? Então, Colossenses 4:14, Paulo vai falar, né, que Lucas era um médico amado. Então, você pode ver, né, que nos outros evangelhos escritos, né, não tem, né, esse detalhe, né, que o Senhor suou gotas de sangue no Getsêmani, sofrimento incrível, talvez porque não soubesse, né, talvez até duvidassem, né, os outros discípulos, os outros escritores, duvidassem ou não soubessem explicar como poderia acontecer esse fenômeno. Mas Lucas, sendo sabedor da ciência da medicina, ele tinha conhecimento. Então, ele traz para si, né, esse relato, e ele se atreve a falar, né, sobre essas gotas que correram pelo o rosto do mestre. Então, isso é importante. Esses detalhes aí que enriquece muitas vezes uma pregação daquela pessoa que está ali, né, pregando a palavra de Deus, esses detalhes que muitas vezes ficam oculto, e às vezes a pessoa chega na igreja e ele ouve uma palavra, mas ele não vê uma explicação de como pode acontecer, mas como pode suar gotas de sangue, né? Então, se a pessoa não tem um conhecimento
já não tem estudado antes na sua casa, né, que por grande estresse pode acontecer, né, de vasos se dilatarem e romperem-se abaixo da epiderme. Então isso aí, se a pessoa não tem esse conhecimento, ele vai deixar aqui oculto, vai deixar um vácuo na sua mensagem aqui e não vai poder explicar, né, como suar, como Jesus suou gotas de sangue. Então Lucas, sendo médico, ele pôde trazer uma boa interpretação aqui, né? Ele relata, ele faz constar no seu livro, né? Esta palavra. Então, você pode ver que Mateus, Marcos e João não relatam, né? Mas Lucas relata porque ele tem conhecimento de causa. Então, quando você tem conhecimento de causa, é diferente. Uma das coisas que sempre na aula presencial eu faço um exercício, né? Então, pena que a gente não pode, com essa pandemia, fazer esse trabalho presencial, que seria de grande valia, né? Nós ia aprender muito mais, né? A gente ia aprender muito mais, porque a gente ouviria as perguntas dos irmãos e poderia responder, tirar dúvidas, pessoalmente é melhor. Então, a gente faz um trabalho de que a pessoa, por que ele é inseguro quando ele vai pregar? É porque ele muitas vezes ele não leu a palavra, ele não tem um conhecimento maior daquilo que ele vai pregar. Então ele vai para frente e ele fica inseguro. Então por isso ele teme. Agora, quando você tem conhecimento de causa, você fala com propriedade. Então eu sempre faço um exercício, né? Eu coloco uma pessoa, eu chamo uma pessoa e à frente e digo para aquela pessoa, pergunto para ele, qual é o seu exercício? Qual é a sua provisão? Então a pessoa diz, né? Ah, eu sou caminhoneiro, né? Outro vai dizer, ah, eu sou da granja, eu trabalho em granja, eu planto arroz. E aí eu digo para eles, né? Então você fale, aí eu vou lhe dar 5 minutos para você falar sobre granja, sobre plantação de arroz. E aí a pessoa, 5 minutos se torna pouco, porque ele vai falar de todo o processo da plantação de arroz, como se faz, né? Como se prepara a terra, como é a colheita, como é a distribuição dos grãos, como é que é feito. Então, 5 minutos se torna muito pouco tempo para ele, porque ele detém conhecimento naquela área. É que nem você, uma dona de casa, dizer para ela como é que se faz um feijão, né? Ela vai te dar todos os detalhes e ela vai ter propriedade, ela fala porque ela sabe. E aí você dá uma oportunidade para uma pessoa, né? Chama à frente, dá uma oportunidade para falar sobre algum texto, né, da Bíblia, e a pessoa não vai falar 1 minuto, né? Isso eu tenho certeza que você não vai falar muito, não vai falar 1 minuto, porque aí a pessoa não tem propriedade, ele não sabe falar, ele não tem conhecimento daquele assunto. Então, o importante que nos traz segurança para nós falar de determinado assunto é quando a gente tem conhecimento de causa. Então, cada um, eu sou policial militar. Se você deixar eu falar sobre a minha profissão, eu vou falar para você 20, 30 minutos tranquilo, porque aí eu vou falar de todas as funções, todas as ações policiais, porque eu tenho conhecimento de causa. Então, eu tenho como falar, né? Então, isso me dá uma segurança. Então, essa segurança a gente só obtém quando a gente realmente conhece. Então, é por isso que é importante o conhecimento da escritura, né? Se você vai pregar, você tem que ler, reler o texto, né? Para que você possa ter segurança para falar. E isso afasta o medo da gente, né? Na hora de falar. Então, essa propriedade Lucas tinha, então ele relata aqui, né? Esse momento que o Senhor Jesus passou. Nós vamos ver também algumas má interpretação da palavra de Deus. Uma que a gente está sempre falando, né? Está em 2 Coríntios 3,6, que nos fala ali que a letra mata, né? Então eu coloquei aqui, com certeza a letra mata a ignorância, né? Porque no momento que você aprender, ter conhecimento, você já não vai ser mais ignorante, você vai ter conhecimento. Então eu coloquei aqui, essa é a desculpa de quem não quer estudar. Geralmente as pessoas que veem, às vezes, uma pessoa com mais conhecimento teológico, uma pessoa que gosta de trazer mais detalhes da Bíblia, geralmente as pessoas já ficam, né,
meio atravessado olhando ele, mas é muita letra, muito conhecimento e tal, né? E aí ele geralmente cita esse versículo, a letra mata, né? Mas aqui diz assim, ó, Paulo fala da letra no sentido da lei, pois o mesmo era ministro da nova aliança. Se você não cumprisse toda a lei, não seria salvo, mas a graça, juntamente com o Espírito Santo de Deus, nos aproximou mais de Deus. Então, o que, que ele se refere aqui, dizendo a letra mata? O que, que era a lei? Né? Quando o apóstolo Paulo começa, né, a falar nesse texto aqui, mais acima você vai ver que ele fala em tábuas de carne, né, e tábuas de pedra. Então ele está falando aqui, né, da obediência da lei de Moisés, né, e hoje a obediência do evangelho, né, que Jesus trouxe, pagou o preço. Então ele, quando ele fala letra mata, ele se refere que havia pontos dentro da lei, como o adultério, que se você na época você descumprisse, você seria morto, né, morto apedrejado. Então, por isso, havia pontos na lei que traziam a morte, né? Então, Paulo está dizendo, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Hoje, por intermédio da graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos o Espírito Santo que nos convence de todo pecado. E por intermédio do Espírito Santo, ele nos traz a consciência aquilo que nós erramos. E através do Espírito Santo nós chegamos ao arrependimento e temos perdão. E já não somos mais mortos, né? Porque aí nós vamos ter vida. Então, a importância da interpretação, muitas vezes, de textos que nós vamos estar, às vezes, explicando mal, explanando a palavra mal para aquelas pessoas. Então, ele fala aqui essa diferença. Vamos ver aqui também, né? Se a gente olhar a Bíblia, ler a Bíblia e a gente não meditar, a gente vai ver algumas coisas e vai dizer assim, não, mas a Bíblia está se contradizendo, né? Então, um dia eu estava lendo a palavra de Deus, né? E aí encontrei esse outro Golias, né? Eu achei interessante. Então aqui o 4 diz, existia outro Golias, então 2 Samuel 21:19, você vai ler na sua casa aí, diz que Elanã matou Golias. E aí a gente fica na dúvida, mas em Samuel ali está dizendo que Davi que matou Golias, mas como o Elanã matou Golias, agora está dizendo aqui. Né? Então ficava a dúvida, né? Davi ou Elanã matou Golias. Então você vai ver em 1 Samuel 17:51, o que ocorre é que Golias tinha mais 4 irmãos. Ao total, eram 5 gigantes na família. E isso está escrito em 2 Samuel 21:22. Então, Golias, ele tinha mais 4 irmãos, era Golias e mais 4 irmãos. Então, ali no texto você vai ver o nome dos outros irmãos de Golias, e um não vai ter um nome. Um vai dizer somente que ele tinha 24 dedos, eram 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Então, era um dos irmãos de Golias. Então, você vê esse texto aqui, se você não prestar atenção, não pegar uma referência, você vai ficar em dúvida, né? Quem matou Golias? Foi Elanã ou foi Davi? Né? Então, isso são detalhes que a gente vai, ao decorrer do tempo, a gente vai aprendendo e a gente vai tendo mais cuidado, observando mais naquilo que a gente está lendo. Isso é importante. E aí a gente vai tendo êxito na palavra de Deus. Então, isso é importante. Você tem aí as referências, você tem aí os livros onde buscar, né? Então, você pode analisar na sua casa. Então, outras coisas também, outra coisa muito interessante na Bíblia são os nomes na Bíblia. Então, diz aqui, devemos observar algumas trocas de nomes e alguns significados, bem como nomes masculinos que têm pronúncia feminina. Né? A gente, às vezes, vai ler alguns nomes, né? E a gente vai ver essa diferença nos textos. Né? A gente vê e a gente, muitas vezes, vai se complicar se a gente não ler
de direito. Então, muitos nomes têm pronúncia feminina, né? São nomes que têm a pronúncia feminina. Então, vamos ver, né? Também a mudança de nome, né? Abraão, cada pacto, né? Cada aliança que o Senhor fez com algum dos homens do passado, e muitas vezes o seu nome era trocado. Então, de Abrão, né? Que era o nome pai elevado, quando também houve esse pacto, essa aliança com Abraão, o que ele passou a ser? Abraão, né? Então, passou a ser pai de multidão. Então, isso é importante, né? Às vezes, essas trocas, né? Abrão para Abraão, a gente muitas vezes olha, né? Na Bíblia, mas era Abrão, agora é Abraão, né? E você não entende. Então, muitas vezes, um novo pacto, uma nova aliança, faz com que o Senhor também venha trocar o nome. Às vezes, um novo concerto, né? Requer um novo nome. Então, em Gênesis 17, 4, 5. Então, vai nos falar também de Jacó, né? Jacó era enganador, mas após passar o vale da Jaboque, né? E lutar com o anjo, o seu nome passou para Israel, que é aquele que luta com Deus. Então, Gênesis 32, 28. Então, isso é importante, né? Um novo concerto, né? Houve uma troca, né? Então, Jacó de enganador passou a ser chamado Israel. Então, você tem que olhar toda a história, todo o livro, né? Para que você possa ver esses detalhes que existem muitas vezes nos nomes, né? Então, para você saber, alguém pergunta para você, mas por que era nome Jacó? E depois ele passou para Israel, né? Porque ele teve encontro, ele lutou com o Senhor, né? E aí o Senhor resolveu trocar o nome dele, porque o primeiro significado do nome dele era enganador, mas agora é Israel, aquele que luta com Deus. Então, aí é importante, né? Você também ter uma explicação na sua mensagem, né? E você dar esses detalhes, porque esses detalhes são ricos e dão uma conotação melhor, né, para o entendimento das pessoas, né? Torna mais bela, torna algo que você mostra também que você não foi ali pregar a palavra, que você abriu somente a Bíblia e saiu pregando. Não, que houve uma preparação, houve um estudo prévio, né? Você se atentou a buscar significados de palavras, de nome, e aí a pessoa vê que realmente, né, você é um obreiro dedicado. Agora tem pessoas que abrem a Bíblia, chegaram no culto, né? E aí o pastor dá uma oportunidade, uma palavra introdutória, ele abre a Bíblia e já sai pregando o que der, né? Parece uma metralhadora. E muitas vezes palavras sem sentido, sem significados, e não vai passar nada, né? Então, quando as pessoas veem que realmente aquela pessoa que está pregando ali, ele teve esse momento, né, de busca, de conhecimento, vai ser algo que vai ser muito importante para a sua pregação. Então, nós vamos ver aqui também que ocorrem alguns erros também. Quando alguns pregadores dizem que Saulo, né, Saul, nome judeu, né, Saulo de Tarso, teve seu nome trocado para Paulo, que no latim ou romano, né, se tornou Paulo. Então, muitas pessoas dizem, não, mas aí ele teve um encontro, né? Saulo de Tarso teve um encontro e aí teve seu nome trocado, né? O Senhor trocou seu nome. Não, não houve essa troca, né? Essa troca não foi como em cima ali, como aconteceu com Abraão, aconteceu com Jacó, não. Mas o que teve ali? Então, eu coloquei abaixo ali o resultado, né? O que realmente houve, né? Então, quando teve um encontro com Deus, o motivo pelo qual preferiu ser chamado após sua conversão de Paulo, né? Ele preferiu, né? Saulo de Tarso preferiu ser chamado de Paulo, para que o seu ministério tivesse maior aceitação no meio gentil e no Império Romano. Então aí a gente vê, né, que o nome Paulo preferiu ser chamado de Paulo porque ele teria mais acesso ao povo gentil, porque ele se tornou, né,
o apóstolo aos gentios. Então ele deixa agora, se ele tivesse o seu nome Saulo, talvez não fosse bem recebido pelos lugares onde ele fosse, porque ele tinha a identidade judaica e romana ao mesmo tempo. Então ele tinha as duas identidades, né? Então ele preferiu ser chamado de Paulo. Então por onde ele ia, ele era conhecido como Paulo, né? Então ele adere. Então não houve ali aquela troca. Saulo de Tarso foi trocado o nome para Paulo. Não, Paulo e Saulo é o mesmo nome. Só que um é em hebraico, né? O nome judeu que significa Saul, né? E o outro é romano, latim, que era Paulo. Então, para ficar bem claro esses detalhezinhos, né? E você vai ver muita gente pregando aí, né? Eu ouvi muita gente pregando com respeito a essa troca de nome de Paulo, né? Então, isso é importante a gente analisar. Então, nós vamos ver aqui alguns nomes e seus significados podem nos auxiliar em nossas pregações e aumentar nossos comentários durante a oratória. Exemplo é o caso dos filhos de José, Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. E Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por trás dos nomes tem uma grande história. Amém? Então nós vamos ver aqui que José, quando ele tem os seus filhos, ele coloca nomes. E coloca nomes lembrando, né, de toda a sua trajetória para que ele pudesse estar ali no Egito, para que Deus elevou ele fazendo o governador. Então ele coloca aqui o primeiro dos seus filhos, ele coloca Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Então o significado do nome Manassés é esse aí. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de tudo aquilo que eu passei, né? E Efraim, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui ele mostra, né, por intermédio do segundo filho, né, que Deus exaltou ele, colocando no lugar muito privilegiado, né? Então, os nomes bíblicos, se você conseguir ter um dicionário, você vai ter um dicionário, você pode ver os nomes, os significados, porque o significado dos nomes muitas vezes vai nos auxiliar também nas nossas pregações. Então diz mais aqui, alguns nomes são pegadinhas para aqueles que não estudam com atenção. Uma delas é os títulos, né? Os títulos nobres que eram dados às autoridades na época, né? Então alguns nomes são pegadinhas. Você pode pensar que Herodes, né, era o nome de um homem, né? Herodes, rei Herodes. Não, mas isso aqui era o título dele, né? Assim como tinha os Herodes, Antipas, tinha o Herodes Agripa, e tinha os Césares também, né? Augusto César e outros mais. Então tinha César. Então esses nomes aqui eram títulos, assim como o faraó, né? O Egito usava o nome de faraó, e tinha tantos outros faraó, Ramsés e tantos outros mais, né? Que existia. Então, muitas vezes você pensa que Herodes é um nome, não, mas Herodes é um título, né? É um título que representando uma autoridade naquele governo. Então, nós vamos ver agora aqui nomes com escrita feminina, mas que são masculinos, né? Então, você vai ver na Bíblia, tem muitos nomes que tem a escrita feminina, né? Parece que é nome feminino, mas é nome masculino. Então você pode comprovar na Bíblia lendo aí, né? Midian, Gênesis 25, 2, 4, que é o filho de Abraão. Cícera, né? Olha, a gente ouvindo, né, esse nome Cícera em Juízes 4, 2, era o capitão do exército de Jabim. Elisama, 2 Crônicas 17, 8, era um sacerdote. E aqui nós vamos ver Áquila, Atos 18, 2. Era esposo de Priscila, né? E os mesmos tinham a mesma profissão de Paulo, eram fazedores de tenda. Então nós vamos ver aqui que são nomes com escrita feminina, né? A pronúncia também nos engana. Se a gente vai e começar a pregar uma palavra, né?
e vai dizer, Cícera era uma mulher que comandava o exército, era uma grande guerreira, né? Você está falando no sentido feminino, e sendo que é um homem, né? Então você está incorrendo num erro, muitas vezes por não ter atentado a esse detalhe. Então, muitas vezes, para a gente descobrir isso aí, a gente vai ter que ter um bom tempo para ler todo o texto, né? A gente vai ter que ler todo o texto e, às vezes, até mais, né? Alguns capítulos mais à frente ou anterior ao texto que a gente está pregando, a gente vai ter que ler para descobrir quem é esse personagem. Ou ver num dicionário, né? O nome da pessoa, quem ele era, para a gente, sim, realmente ter clareza nos nomes para uma boa aplicação. Então, nós vimos aqui também os nomes de Daniel, Hananias, Misael e Azarias eram nomes judeus. E aqui, quando eles trocam, né, quando eles vão para a Babilônia, eram nomes judeus, mas quando eles vão para a Babilônia, você pode ver na sua Bíblia, aí, quem sabe você acha estranho, mas o nome dele era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí o que que passou? Foi trocado, porque eles foram para a Babilônia, e aí o rei Nabucodonosor resolveu trocar o nome deles, né? Mas Beltesazar era Daniel, Ananias era Sadraque, Misael era Mesaque e Azarias era Abednego. Então houve uma troca de nome porque eles trocaram de país, né? A Babilônia hoje, se vocês forem analisar aí pela geografia, é onde está o país Iraque, né? Então hoje tem muitos países do antigo, né? Do mundo antigo, que hoje ainda a gente pode ver que tem outros nomes, né? Então a gente pode ver. Então nós vamos ver aqui, ó, Pedro também era chamado de Cefas, né? Cefas era aramaico, né? Então Simão, Pedro e Cefas. Então Cefas era aramaico, o nome de Pedro. Então são alguns nomes que são muito importantes, detalhes que a gente vai vendo na Bíblia e que vai nos auxiliar a gente cuidar, porque se a gente lê meio ligeirão, a gente vai cair no erro, muitas vezes, de estar falando uma bobagem. E talvez alguma pessoa não perceba, né? Mas porque essa pessoa não vai perceber, porque ela também não estuda, não conhece. Então, você até pode enganá-la, né, por algum tempo, mas no momento que ela passa a conhecer a Bíblia, ou até mesmo tem no seu público alguma pessoa que tem um pouco maior conhecimento, ele vai ver que você está errado, né, que você está fazendo uma leitura errada do texto. Então, isso é importante. Então, nós vamos ver aqui outra coisa importante a gente ver, o ângulo da cena. Os ângulos de uma cena podem ser cruciais em uma narrativa para desvendar certos detalhes. Então, o ângulo, né, daquele que está escrevendo é importante. Você ver uma cena, você olhar por um ângulo, um certo detalhe. Se você muitas vezes vê um local de um crime, ou alguma cena, algum fato que você presenciou, se você está num lado, você vai ver alguns detalhes. Quem estiver do outro lado vai ver outros detalhes, né? Então, isso é importante, você analisar, né? Então, aqui, os escritores, muitas vezes, eles tinham narrativas diferentes. Por quê? Porque o seu ângulo de visão era diferente. Então, você vai ver Marcos, Mateus, Lucas relatarem algumas coisas, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes. Então, nós vamos ver aqui. Alguns dos evangelhos são ricos em detalhes, outros nem tanto, pois alguns escritores somente relatam o que ouviram, outros estavam presentes no ato, o que torna muitas vezes rica a descrição do fato. Então, é importante quando você pega e vai estudar a palavra de Deus, você pega a sua Bíblia, você vai ler, e aí você escolhe um texto ali que você vai ler. Então, você vê ali
a mulher que, por exemplo, né, a mulher que colocou ali quebrou o vaso de alabastros e colocou aquele perfume no Senhor Jesus. Então esse texto aí tem em outros evangelhos ali, eles falam, né? Fala João, talvez nos três, falam o mesmo episódio. Só que em cada um deles vai ter um detalhe diferente. Então, vai ter um detalhe diferente. Então, você tem que muitas vezes ler, que vem abaixo ali na Bíblia, né? Então, vem às vezes o capítulo ali, você lê, e abaixo tem umas concordâncias. Você tem que ler ali aquelas três referências que tem as três concordâncias, para que você possa ter uma análise com mais detalhes do que aquele texto diz, né? Então, alguns detalhes importantes. Muito vai dizer quem estava na casa, em outros textos vai ocultar quem estava na casa, né? Outro vai dizer de quem era a casa, né? E outro vai dizer, não vai dizer a casa. Então, isso é importante. Então, porque muitos relatos da Bíblia, o autor ele estava presente. Ele estava presente no momento do fato. E outros não, e outros relatam, mas eles ouviram. Então, nessa audição, muitas vezes se perde muita coisa de detalhes. Então, por isso que eu digo, é importante, né, a gente ver essa análise literária, né, do escritor, né, se a gente vê e muitas vezes no texto a gente vai encontrar se ele estava presente, né, se ele somente ouviu, mas ele registrou, né, aquele fato. Então, o ângulo da cena nos traz esses ricos detalhes. Alguns vão ter detalhes mais e outros menos. Então, isso é importante quando a gente faz essa análise do texto, né? A gente procurar outras concordâncias, outros textos que falem a respeito disso. Então, nos fala aqui, análise do local e texto. Mateus 5, né? O sermão da montanha acontece em um monte. Já em Lucas 6, 20, 29, o sermão é dito em um lugar plano. Isso nos leva a crer que Jesus podia repetir seu sermão, embora com algumas variações no texto. Então, se você vai analisar esses dois textos aqui, você vai analisar Mateus 5 e Lucas 6, 20, 29, você vai ver que o sermão da montanha, né, aqui ele acontece no monte. Mas já em Lucas vai acontecer no lugar plano. Você tem que fazer essa análise do texto. Você tem que ver o que aconteceu, né? Então, você lendo o texto, você vai ver que não houve uma ordem também. Aquele texto não é o mesmo, né? Porque ele não tem uma ordem ali. Então, Jesus começa bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, e no outro texto ele já não vai ter essa ordem. Então mostra também que Jesus às vezes ele fazia também, repetia às vezes, quando necessário, algum dos seus sermões. Às vezes era um público diferente, então era importante também ele relembrar ou novamente falar a respeito daquele sermão. Então você vai ver aí, lê na sua Bíblia, aí você vai ver, né? A diferença que um é no lugar plano e o outro é no monte. Então são detalhes que a gente tem que, quando estudar a Bíblia, a gente tem que ver, analisar. Então vamos ver aqui, o sermão é dito num plano. Em João 20, versículo 19, 24, Jesus aparece aos 11 discípulos. Mas aí você pergunta, né? Eram 12, né? Eram 12 discípulos. Sim, aqui Judas já estava morto. E o cabeçalho do texto diz que aparece aos 11, mas Tomé não estava. Então aparece a 10. Então aqui tem até um certo erro na escrita do texto, ali no cabeçalho, que diz Jesus aparece aos 11. Mas se você ler todo o texto ali, você vai ver que tem uma certa contradição ali, porque Jesus já não aparece a 11, ele aparece a 10, porque Judas já estava morto e Tomé não estava, tanto é que depois ele se apresenta a Tomé e diz, né, põe aqui a tua mão, né, e vê os furos,
Então diz aqui, ó, somente 8 dias após essa aparição, ele se mostra a Tomé, no versículo 26. Assim podemos notar que as pequenas sutilezas nos textos que devemos prestar atenção. Então, muitas vezes passa desapercebido por uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que está pela primeira vez, você pode até falar aquele texto ali e não ser perceptível a essa pessoa. Mas no momento que você tem alguém que tenha um conhecimento mais, ele vai achar engraçado, né? E talvez não venha falar para você para não constranger você, mas vai ver que foi falta de estudo. Por isso que você tem que fazer essa análise, né? Você tem que ser cuidadoso para que você não caia em erros, né? Então aqui Jesus, na realidade, Jesus aparece a 10, né? Porque Judas já estava morto e Tomé não estava no local. Logo após 8 dias, o Senhor aparece a Tomé. Então vamos ver aqui alguns verbos têm dado o que falar. Algumas traduções antigas, né, da Bíblia traziam o verbo assunto aos céus, ou seja, elevado, né, que vem derivação do verbo ascender, né, subir. Um dia Jesus voltará. Quando ele fala ali naquela palavra, né, Atos 1:11, né, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, este Jesus que viste subir, um dia ele vai voltar. Então as pessoas, né, algumas pessoas quando falavam, pregavam a respeito dessa palavra, alguns falavam que a partida de Jesus foi assunto, né, foi um comentário a subida de Jesus, né, quando ele subiu, foi comentário entre as pessoas que viram subir. Em Atos, então nós vamos ver Atos 1:11 que fala esse relato. E esse verbo ascender, né, foi assunto, o verbo ascender, né, de ascensão, de subir. E muitas vezes, se a gente não prestar atenção, a gente cai, né? A gente muitas vezes faz uma interpretação daquele parágrafo ali, porque a gente não soube interpretar o texto certo. E essa aqui eu ouvi, né? Essa aqui eu presenciei. Atos 1:18, essa aqui é a morte de Judas. Já vi um comentário onde essa pessoa, uma pessoa, né, falava que Judas se precipitou em ir enforcar-se. Mas o verbo aqui está no sentido de se jogar, de se precipitar, e não de ter pressa. Esses e tantos outros exemplos poderiam dar mais. Esse e tantos outros exemplos, né? Poderia dar mais outros exemplos, mas ficam esses para que possamos ter mais cuidado quando lemos os verbos na sua conjugação, passado, presente e futuro, ortografia, acentos e vírgulas. Então, essa palavra aqui, precipitar, né? Então, certo dia eu vi uma pessoa falar isso aqui. Ele estava falando e disse que Judas precipitou-se, né? Que dizia ali em Atos que ele precipitou-se, ele teve pressa em se matar. E na realidade não é isso que aconteceu. Precipitou-se é que ele caiu e teve seu ventre, né, rasgado. Talvez ele tivesse se pendurado, né, porque ele morreu por enforcamento. Ele após ter traído o mestre, né, ele foi e se enforcou. E quem sabe com peso arrebentou, né, a árvore, o lugar, e ele caiu num penhasco, né, assim diz a história, e tem as suas entranhas rasgadas, né. Então ele precipitou-se, ele caiu, né, caiu dali daquele lugar que ele tinha se enforcado. E não no sentido de precipitar, né, de ter pressa. Então são verbos que muitas vezes são parecidos, mas a gente tem que ver a interpretação, né? Às vezes tem que ver todo o texto, tem que ver o contexto, tem que ver outras concordâncias, né? Se está dizendo ali que ele se enforcou, né? Então a gente tem que muitas vezes buscar esse detalhe. Muitas vezes erros na geografia. É muito comum também, né? Ou as pessoas terem dúvida. Muitos lugares citados na Bíblia têm diversos nomes, mas o lugar é o mesmo. Exemplo, é o Mar da Galileia. Eu mesmo pensava que o Mar da Galileia era um mar salgado, né? Eu tive, né, em Israel, entrei dentro do Mar da Galileia,
E eu achava que era um mar salgado, mas é um grande lago que existe ali em Israel. Então, ele é um lago, né? Não é água doce, não é água salgada. Então, na Bíblia aparecem vários nomes para o Mar da Galileia. Ele pode ser chamado de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar de Quinerete. Então, embora alguns pensam que as águas são salgadas, enganam-se, pois é somente um grande lago. Então, é importante, né? Às vezes a gente está pregando sobre o Mar da Galileia, aí aparece, no outro, em João fala Mar da Galileia, já Lucas fala Mar de Tiberíades, e outro fala Lago de Genezaré, dá um conflito, né, na cabeça da gente, e a gente fica perturbado, tá, mas são 3 lagos, são 4 lagos, né, É, e aí a pessoa muitas vezes não sabe, porque faltou auxílio, muitas vezes, de um livro de geografia bíblica, né, e da história para que a pessoa pudesse se localizar também nesse contexto. Então nós vamos ver aqui também o Monte Sinai, onde o Senhor entregou a lei a Moisés, também conhecido como Monte Horebe. Então, o Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe. É, você tem agora conhecimento, né, desses detalhes. Procure analisar esses detalhes, né? Sempre com cuidado, pega um dicionário bíblico, pega um comentário bíblico para muitas vezes algumas coisas que você não saibam, né? Você não sabe, você pega um comentário bíblico, vá um livro de geografia bíblica, de história, usos e costumes, como é que acontecia o casamento no passado. O casamento passado não era o mesmo de hoje que nós temos, né? Então, como é que era o casamento lá que acontecia em Israel, nos povos antigos? Então, a gente tem que trazer isso também à memória das pessoas, que o casamento era diferente, para você fazer uma comparação, uma analogia e fazer uma pregação com muita firmeza e com muita intrepidez, né? Aí você vai estar tranquilo. Então, aqui eu, passando aqui para o próximo, antes de passar para o próximo texto, uma das coisas que as pessoas costumam sempre errar, e às vezes a gente cai no vício, né? Quem sabe eu muitas vezes também errei. As pessoas costumam, todos os salmos, ele está pregando o Salmo 134. E aí ele fala, o salmista Davi. Nem todos os salmos são de Davi. Nem todos os salmos, não, os 150 salmos que existe na Bíblia, tem salmos de Moisés, salmos de Corá, tem salmos de Davi. Então você tem que ver muitas vezes ali no cabeçalho vai aparecer salmo de Davi, salmo de Asaf. Então é Asaf que está escrevendo, né? O Salmo 23, sim, fala de o Senhor é meu pastor, salmista Davi, né? Ele fala ali. Então aí você pode falar que era o salmista Davi, né? Que estava ali cuidando das ovelhas. E ele faz ali uma comparação. Agora tem salmos que não é de Davi. E aí você não pode dizer que é Davi, se era Asaf que está falando aquele salmo. Então muitos pregadores erram também nesse detalhe. São detalhes, são coisas que são imperceptíveis também, né? Só pessoas que têm conhecimentos que vão analisar e ver que está errado. Mas nós temos que procurar chegar o mais próximo da verdade. Claro que ninguém é 100%, ninguém vai ser. Eu vou ter erro nas minhas pregações, eu vou errar em algum gesto, alguma atitude, alguma pronúncia. Às vezes a gente se empolga, né? A gente é pentecostal e a gente se empolga muitas vezes e acaba errando, mas depois a gente vai corrigir. Na próxima pregação a gente vai corrigir, né? Esse erro aí não vai errar mais. Então isso é importante, né? Então tenha em mente, né? Quando você ler um salmo, vai pregar sobre um salmo, sempre olhe se realmente se é o salmista Davi que estava, né? O salmista Davi foram 73 salmos, né? Que ele escreve, né? Então que são de autoria dele. Então, nós vamos ver aqui, estudo pelo método analítico básico, né? Então, o estudo pelo método analítico básico. Então, nós vamos ver aqui, né?
A hermenêutica bíblica protestante é fundamentada em alguns pressupostos, né? Então, a base, o fundamento, né, da hermenêutica bíblica, né, o que serve, né, o alicerce, aquilo que realmente a gente crê que seja, né? Então, a inerrância da palavra da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia. Então, você vai ter o Salmo 19, 7. Vamos até ler aqui. O Salmo 19, 7 nos fala. Salmo 19, 7 vai nos falar aqui. Vamos ler. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela não erra, ela é perfeita, né? E ela dá sabedoria aos simples, aquelas pessoas que se humilham, aquelas pessoas que realmente querem buscar esse conhecimento. Então, é aos simples, né? Não quer dizer de posição social, né? Mas sim, aquela pessoa pode ter muito dinheiro, mas ele for simples, ele quer conhecimento, então ele vai buscar, né? Então o Senhor vai dar sabedoria ao simples, né? Aquele que humildemente busca esse conhecimento. Nós vamos ver aqui também, né? Que o segundo mandamento, né? É a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Então a Bíblia responde à própria Bíblia. O que tem num texto, né? Você tem alguma dúvida? Mais adiante você tem. Às vezes o que que falta? Às vezes você não encontra a resposta, é porque nós somos limitados. Nós não temos o conhecimento suficiente, né, para muitas vezes descobrir as profundezas de Deus. Muitas vezes não nos é concedido, né, essa profundeza, mas a Bíblia ela tem resposta para ela mesma. Então isso é importante, né? Então nós vamos ver aqui, eu deixei um exemplo aqui para vocês com respeito da Bíblia. Então, em Apocalipse, ela fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Os 7 Espíritos de Deus. E nós vamos ver aqui que Isaías vai responder quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, vai estar escrito aqui, Isaías capítulo 11, versículo 2. Então, vai nos trazer aqui quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, diz aqui Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2, o Espírito de inteligência, 3, o Espírito de conhecimento, 4, o Espírito de fortaleza, 5, o Espírito de conhecimento, 6, e o Espírito do temor do Senhor. Aqui estão 7 Espíritos de Deus que está escrito também em Apocalipse 5, 6, né? Então você olha Apocalipse e você diz, tá, mas quais os 7 Espíritos de Deus? Aí, se você não tem conhecimento, se você não tem essa preocupação em buscar a resposta, você vai ficar, como diz, né, o ditado popular, chupando o dedo. Mas se você for buscar esse conhecimento, você vai ver que a Bíblia responde ela mesma. Então, Isaías 11, 2 vai dizer quais os 7 Espíritos de Deus. Então, a Bíblia, a inerrância da Bíblia, né? A lei do Senhor é perfeita, né? A Bíblia é perfeita, a Bíblia responde à própria Bíblia. A inspiração das Escrituras. Então, nós vamos ler 2 Timóteo 3, 16 e 7, né? Vamos olhar 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, Deus, né, deu a inspiração aos homens de escreverem. Então, isso é importante, né?
Então, esse é outro dos fundamentos da Escritura. Quarto fundamento, né, que o método analítico básico ele analisa, né, é a regra de fé. Então, a gente vai ver um versículo antes aí, né, 2 Timóteo 3,15, 14 pode ser, né, que diz assim, é Paulo dando, né, falando para Timóteo. Essas aqui são as cartas pastorais. Tito e Timóteo são as cartas pastorais que Paulo escreve, né? Então ele está escrevendo aqui para Timóteo. Ele diz assim para Timóteo no versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação e pela fé que há em Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui que Timóteo, né, ele foi ensinado pela sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Então ele teve um ensinamento desde novo e teve como regra de fé, teve a palavra de Deus como algo para a sua instrução, como uma norma para a sua vida. Assim somos nós, quando ensinamos os nossos filhos, conforme a palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como uma regra, como algo que a gente coloca na vida deles, ensinando desde cedo o que é certo e errado, é uma norma, é uma regra. E assim, Timóteo foi ensinado, né? Paulo está dizendo, alertando ele, está trazendo a memória dele, né? Como foste ensinado, né? Pela tua avó Lloyd e pela tua mãe Eunice, né? Que foram as duas pessoas que trouxeram conhecimento para ele das regras, então das normas para que ele pudesse ser um homem de Deus, um homem crescido na graça e no conhecimento de Deus. Então, ela é uma regra de fé, é algo que nós temos a palavra de Deus para ensinamento nosso, para a nossa conduta na sociedade, na nossa família, na igreja. Então, ela é uma regra de fé, é algo que serve para nós instruirmos, para sermos melhores cidadãos no meio da sociedade, para sermos melhores pais e para ser melhor cristãos e obreiros dentro da casa de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é uma regra de fé. E aí nós vamos ver a palavra de Deus como prática de fé. Aí você vai ter em Hebreu 11 ali, todos aqueles homens, né, que estão escritos no capítulo 11 de Hebreus ali, que vai falar sobre os homens, né, os heróis da fé, pessoas que foram açoitados, sofreram e por causa do evangelho do Senhor. Então, foi uma prática de fé, né? Somente quem pratica fé, esse pode ser vitorioso, né? Muitas pessoas não colocam a sua fé em prática. Então, muitas vezes nós não recebemos milagres porque muitas vezes a nossa fé é uma fé fictícia. A gente diz, fala em fé, mas na hora de exercer a fé, na hora que aparece um problema, uma enfermidade, a nossa fé fica de lado e a gente vai recorrer a um médico, a um doutor, a nossa vida financeira muitas vezes está mal, a gente vai recorrer a um financiamento bancário, então a gente sempre vai ver a forma mais fácil e às vezes a gente não vai exercer a nossa fé. Então é importante, né, a gente ter a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia, a gente colocar em prática também nas nossas vidas, né? Se o nosso Deus, né, o nosso Pai, ele é dono do ouro e da prata, né? Ele tem, então nós temos que pedir. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, né? Então, porque todo que pede, recebe. Então, o Pai está dizendo, né, que quem pede vai receber. Agora, se nós não tivermos fé para pedir e para receber, aí é outro nível, né? Então a gente tem que colocar em exercício a nossa fé. Então vamos ler mais abaixo aqui, agora, né, dentro do método analítico, para estudar a hermenêutica bíblica, além das escrituras, precisamos recorrer a livros e de algumas ferramentas auxiliares, né? Então precisamos de algumas ferramentas auxiliares e muitas vezes até disciplinas, né? Que existem para que a gente possa ter uma melhor compreensão da palavra de Deus.
Então, aqui o primeiro aqui que eu coloquei é bibliologia, né? Ciência da história e composição material do livro e todos os seus aspectos. Esse exemplo, como foi feito, material utilizado, etc. Então, a bibliologia ela nos traz todo esse conhecimento, né? Essa ciência que nos traz o conhecimento de como a Bíblia foi escrita, quais os materiais, pergaminho, papiro. A gente foi ali no Egito ali, a gente viu uma fábrica de papiro também, como é que é feito. Então, a bibliologia ela é importante também, né? Que ela traz todos esses aspectos, nos traz a história. Vamos ver também a arqueologia, né? Que é a ciência que estuda os processos de escavações e coletas para desvendar segredos antigos. Então, a arqueologia também é uma ciência importante, porque tem trazido conhecimento de muitas coisas que muitas vezes não era revelado. Então, por intermédio dessa ciência, a gente descobriu muita coisa. Geografia bíblica é a ciência que estuda as terras e os povos bíblicos, né? Então, a geografia bíblica, né, o mundo antigo mudou muitas coisas, né? Então, a geografia bíblica também ela é importante para nós estudarmos a palavra de Deus. A antropologia estuda o homem, suas crenças, origens, desenvolvimento físico, material e cultural. Então, a antropologia ela estuda o homem, né? Como o homem vivia naquela época, 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Então, como era? A filosofia, Colossenses 2:8 vai nos falar ali, né? Você pode ler aí na sua casa. Então a filosofia ela sempre teve essa preocupação. Então a filosofia, Platão, Sócrates, esses filósofos, eles vieram antes de Cristo. 300 anos mais ou menos antes de Cristo já existia Sócrates, Platão. Então eram filósofos antigos. E sempre o homem teve esse questionamento, né? Para onde nós vamos após a morte? O que acontece, né? De onde a gente veio, né? Como foi criado o mundo? Então, filosofar é isso aí, é os questionamentos da vida. Então, a fé e a razão é importante também, porque muitas das coisas que hoje a gente sabe, aquilo que muitas vezes a gente não consegue comprovar pelas ciências que existem hoje, a gente utiliza a fé. Né? A fé, eu tenho que ter fé quando eu creio, quando eu me converto a Cristo, eu tenho que saber, né, que aos olhos dos homens, né, é impossível. Uma pessoa, muitas vezes, que é descrente, ele não vai crer, né, que Jonas teve 3 dias dentro do ventre de um grande peixe. Mas nós, pela fé, nós cremos. Isso é fé, né? Isso é importante. Então, a filosofia, né, ela utiliza muito a razão, de saber como aconteceu, por que aconteceu, mas para nós não interessa, né? Para nós interessa que nós temos uma fé em Deus e sabemos que o nosso Deus, ele faz milagre. E milagre a gente não pode contestar, né? Principalmente os milagres que Deus tem feito em nossas vidas e no dia a dia a gente vê muita transformação de vida. Então isso é importante. Também temos aqui a filologia, né? Que é o estudo de documentos antigos. Então o filólogo é aquele homem que estuda, né, os livros antigos, escritos antigos, em Qumran mesmo foi achado ali o livro de Isaías. Então esses homens fazem uma recuperação desses textos, porque muitas vezes vem fragmentado esses pergaminhos, né? Então esse material está fragmentado, eles têm que juntar e têm que fazer a interpretação através das línguas. Então a filologia também é importante também no auxílio da compreensão, né, da palavra de Deus, para a gente possa também, dentro da hermenêutica, é muito importante o estudo dessa ciência. História bíblica, né? Ciência que lá relata os usos e costumes do povo hebreu, igreja e sua trajetória até os dias atuais. Então, a história bíblica, né? Então,
a gente saber, né, desde a igreja primitiva, os pais da igreja, depois veio a reforma, a contra-reforma, os movimentos avivalistas. Então, esse percurso que teve dentro da história da igreja, né, que teve até chegar até os nossos dias, até o dia de hoje, né? Então, é importante a gente também ter esse conhecimento. A sociologia é a ciência que estuda a vivência e o comportamento do homem na sociedade. Então, a sociologia também estudava, né? E trouxe até nós o conhecimento, né, de como os povos viviam, né? Então, a ciência procura estudar, né, como os povos viviam naquela época, como eram as comunidades, como se formavam, como eram os grupos religiosos. Então, a sociologia ela trabalha nesse sentido de ver como os povos eles agiam, como eles se formavam e como eles viviam em grupos, né? Os nômades e tantos outros, e como eram seus costumes e seus usos. Então, isso aí são ciências, né, que ajudam na elucidação de muitas coisas que a Bíblia tem. Então, nós vamos ver aqui também. Então, é a nossa matéria, né? A hermenêutica e a exegese bíblica, né? Que são as duas matérias que a gente vê aqui nessas aulas. É considerado por muitos como sinônimos, que é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das escrituras. Então, praticamente é muito tênue essa linha, né, de compreensão da hermenêutica e exegese, né? Alguns até têm como sinônimo, né, quase a mesma coisa. Mas, como eu falei desde o início, que a exegese ela utiliza mais, ela estuda mais os escritos originais, as línguas originais, seus sinônimos e tantas outras coisas. Então, isso é importante. Então, as línguas bíblicas originais, que é o aramaico, né, o hebraico e o grego koiné, que era a linguagem popular falada na época. Nós vamos ver aqui também que a biologia animal e botânica, estudo dos seres vivos, bem como a fauna, flora e seu comportamento. Aqui é muito importante, irmãos, a gente muitas vezes recorrer a um livro de biologia, né, a biologia animal ou botânica, para a gente ver alguns textos da Bíblia. Alguns textos da Bíblia nos falam de animais, né? Então, vai falar ali, como a palmeira florescerá o justo, né? Crescerá como cedro do Líbano. Então, a gente tem que saber qual é o funcionamento, como é que cresce a palmeira, como é que é o cedro do Líbano. A gente tem que saber, muitas vezes, de botânica, a gente tem que saber como é que eram as raízes, né? A gente faz muitas vezes a comparação que a palmeira ela se enverga, mas ela não quebra. Isso aí, se a gente não muitas vezes procurar um livro auxiliar de botânica, né? A gente não vai conseguir entender. A gente não vai ler o texto, mas vai passar em branco, porque a gente não vai poder dar uma pausa e fazer uma explicação do que como é o funcionamento de uma palmeira, como é o crescimento do cedro no Líbano, né? Como é que é a terra, ele cresce perto de lagos, ele é de lugar árido. Então, isso são conhecimentos que a gente tem que trazer para a gente fazer uma boa explanação da palavra. Então, quando a gente também vai falar, né, da biologia animal, né, a gente vai ver ali a palavra de Deus que fala, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, né, você tem que saber como é que é a corça. Você tem que ter uma ideia de como ela é, o lugar, o habitat dela. A corça, ela vive nas montanhas. Então, para a gente fazer uma comparação, fazer uma analogia e também trazer uma explanação de como esse animal é, o lugar onde ele vive, para a gente trazer uma boa interpretação do texto, a gente tem que saber também isso aí. Então, a Bíblia utiliza vários animais, né? A gente tem que saber, cobra, a águia, né? Isaías falam que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como a águia, né? Então, isso é importante de saber como é que a águia ela age, né? Como é que ela dá as suas águias, né? Como é que ela voa,
como é que ela é um predador, qual é o animal que ela caça, né? Então, eu ouvi uma palavra, uma vez, uma pregação sobre a águia, que no outro dia o pastor teve que repetir de novo essa pregação, porque foi algo muito bonito, né? A ilustração que ele trouxe comparando o crente com a águia. Então é aí que a gente vê, né, quando o pregador ele se detém a detalhes, né, e traz o conhecimento do assunto, isso torna bonito e a gente pode aplicar às nossas vidas. Então ele falava, né, comparando o cristão e a águia. Então isso é importante muitas vezes. Então esses conhecimentos a gente tem que buscar, né? Então se você vê às vezes num texto bíblico sobre uma certa planta, um certo animal, você tem que buscar, né, esse conhecimento. Hoje o Google está aí, né, tem tudo ali, né? A gente pesquisa ali, bota ali e já consegue ver o significado, né, onde nasceu esse animal, aonde ele vive. Então, isso é importante. Esses conhecimentos a gente tem que ter para que a gente possa ter uma mensagem sólida, né, e com um rico conhecimento, mas principalmente tendo a revelação do Espírito Santo, né, regado a oração, a jejum, uma boa leitura, né. Não estou falando aqui somente de conhecimento secular, né? A gente sabe que o conhecimento secular é muito bom, mas o principal de tudo é estar, como a gente diz, né, os pentecostais, a gente está no óleo. Então, a gente estando no óleo e tendo conhecimento, aí não tem coração, né, que fique de pé, né? O coração se derrete e se torna em cera, porque aí a palavra de Deus ela é penetrante mais que espada de dois gumes. Amém? Então, isso é importante você ter esse conhecimento na tua vida. Então, nós vamos ver aqui, né, no sistema analítico que a gente viu lá, depois a gente tem que ter a observação, né? Então, a gente vai ver, leia a passagem cuidadosamente, né, o texto que você está lendo, procure garimpar as pedras grandes, que são visíveis, né, e as pequenas pedras, que estão ocultas. Então, muitas vezes, algumas coisas você vai achar no texto, você vai ver as pedras grandes, né? As coisas que estão mais visíveis dentro do texto, que são mais óbvios, né? Mas às vezes tem pequenas pedras, pepitas, que estão escondidos, né? Estão mais ocultas, né? Então é isso que é importante da gente analisar no texto, ver todas as coisas. Então você vai ver faz essa análise. Então, fazer anotações em uma folha ou caderno, quando você começa pelo esse método analítico, você começa a fazer a observação. Então, você vai ler o texto cuidadosamente, garimpando as pedras grandes e as pequenas. Você vai pegar um papel, né, uma anotação, fazendo anotações em uma folha ou caderno, colocando toda e qualquer minúcia do texto, né? Anote substantivos, verbos e palavras-chave do texto. Aqui entra a importância das palavras, né? Do questionamento, né? Quem, o que, quando, porquê e como, né? Então aqui você vai começar a fazer as perguntas. O questionamento para o texto. Você está lendo o texto, mas você vai perguntar quem escreveu, né? O que ele escreveu, né? Quando ele escreveu, data, né? Por que ele escreveu isso, né? Será que a igreja estava passando por algum momento difícil? Será que estava havendo alguma heresia? Então, por que ele escreveu? E como ele escreveu, né? Se ele estava numa prisão, se ele estava no deserto, né? Como era o seu estado também, né? Então, diz aqui, anote aquilo que lhe parece obscuro, aquilo que você não entende do texto. Então, tem certas palavras que você não entende nesse texto, algum verbo, alguma palavra mesmo, e você vai anotar e você vai pegar um dicionário para depois você trazer à luz, para você ter conhecimento do que é aquilo, o que significa aquela palavra. Procure referência de outros textos, eles lhe ajudarão a elucidar o texto estudado. Então, outros concordância, né, e ver a referência de outros textos para que você possa ter uma melhor clareza, né? Porque às vezes, como eu falei ali para você, que às vezes um autor oculta alguma coisa, mas o outro muitas vezes traz no seu relato.
porque muitas vezes ele não estava presente, às vezes ele escreveu, né? Ele ouviu e escreveu. Então, nisso aí se perde muitas coisas. Interpretação. Então, anote os pensamentos chaves, buscando uma visão geral do assunto e o que o autor se refere, né? Então, a interpretação, você vai ver o texto, vai escolher um texto e você vai fazer uma interpretação. Então, você sempre, primeiro, você procura analisar o texto e ver o que o texto quer falar com você. Você pode ter até um comentário bíblico, mas você lê aquele texto e peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me revela o que esse texto quer falar comigo, o que tu queres que eu venha transmitir para a tua igreja por intermédio desse texto. Então, a análise, né, desse texto é feita por você, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Aí aquilo que você muitas vezes não tem, né, conhecimento, você não tem a revelação, você pega o auxílio, né, de algum livro, de algum comentário bíblico para você ver algo mais. Então, o principal de tudo é você pedir para que Deus fale com a sua vida em primeiro lugar através daquele texto. Então, isso é importante, né? Então, na interpretação é isso aí. Anote os pensamentos chaves, buscando uma visão geral do assunto e o que o autor se refere, né? O que o autor quis escrever. Qual é o momento que ele estava passando naquele instante que ele escreve esse texto. Então, vamos ver também, né, pelo o método analítico, a aplicação, né? Em um texto podemos ter várias aplicações, mas mediante oração e conformidade com o público, devemos aplicar a mais pertinente ao momento. Então, isto aqui é importante. Às vezes você vai ter um texto, você vê o texto do jovem rico, que é muito pregado. Você pode falar sobre o amor de Deus, né? O amor do Pai, e você pode falar sobre a vida de um desviado, quanto é dura. Então, desse texto aí do jovem rico, você vai tirar várias lições, né? Você pode pregar de diversas formas. Você pode pregar sobre o filho que ficou em casa, né? O filho desviado em casa, né? Que estava ali, que quando retornou o seu irmão, ele não ficou contente, né? Então tem várias, mas você tem que analisar aquilo que Deus quer falar. E muitas vezes a gente tem que fazer uma análise do público a qual a gente está pregando. Para quem eu estou pregando, né? Então a gente faz uma visualização daquele texto ali, né? Faz uma visualização geral do público que está assistindo, né? E aí a gente pode aplicar aquele texto ali. Então isso é muito importante, né? Quando a gente faz essa análise aí, e para que a gente possa fazer uma boa aplicação, né, da palavra de Deus. Então o público é muito importante, né? Às vezes você está no local e você vai falar sobre desviado, né? Naquele texto ali, né? A pessoa que sai da casa do pai, você pode até falar, mas muitas vezes ali todos são cristãos. Pode até haver alguma pessoa ali que está querendo sair, Deus use essa palavra como despertamento para que ele não venha sair. Mas geralmente, né, a gente vai falar sobre o amor de Deus, o amor do Pai para com todos nós. Então essa é a importância dessa aplicação, a gente fazer uma análise do público que vai estar ouvindo a mensagem. Então nós vamos ficar até aqui, a próxima aula a gente segue adiante e graças a Deus, Deus vai nos abençoar. Então eu quero agradecer a todos vocês que tiveram esse tempo, estude, façam perguntas, aquilo que eu não souber eu vou estudar para responder e os irmãos sigam orando pela minha vida, para que eu possa ser bênção nesse ministério, para que eu possa ser bênção para a vida de vocês e que vocês também possam crescer e eu veja o crescimento de cada um, né? Que amanhã depois vocês possam estar pregando nas igrejas e possam dizer, irmão, as suas aulas me ajudaram muito, para que eu pudesse ter uma compreensão, para que eu pudesse me cuidar em certos erros que às vezes eu cometia. Então eu passei a ser mais cauteloso em analisar a palavra de Deus
e agora eu estou melhor, né? Então a gente vai sempre melhorando. Então que Deus venha abençoar a vida de cada um. Até a próxima aula, né? Que é a segunda-feira que vem, se Deus quiser, que Deus venha nos abençoar. Que a paz do Senhor fique em cada coração. Amém.